É como geralmente se diz acerca da volta de Cristo. Todo crente acredita que Jesus um dia voltará, que os sinais estão aí, mas que muitas vezes Deus parece adiar o cumprimento dessa profecia. Então, para muitos crentes hoje, a eleição ou a reeleição de Bolsonaro foi apenas adiada, como se a eleição de Lula fosse um juízo de Deus sobre a nação brasileira. Aliás, pastor, boa tarde. Eu acho muito importante agregar essa conversa a comunidade evangélica, que é plural, é muito rica e não pode ser estigmatizada. Em alguma medida, o neopentecostalismo que apoia o Bolsonaro, Ana, é em parte responsável por essa radicalização. E há um fenômeno, que é um fenômeno muito inquietante, eu gostaria até de escutar o pastor sobre isso, que é uma espécie de transferência de preocupação teológica do Novo Testamento para o Velho Testamento. As igrejas neopentecostais reforçam cada vez mais o Velho Testamento, e dentro do Velho Testamento há uma figura que é fundamental para o neopentecostalismo trampista e bolsonarista, que é a figura do rei Davi. Porque o rei Davi é, sobretudo, o pecador ungido. É aquele que, em nenhuma circunstância, pode ser considerado um modelo de comportamento, cobiça a mulher do outro, leva o seu marido à morte, e depois que se arrepende, ele é, por assim dizer, resgatado. É muito impressionante perceber como, para as igrejas neopentecostais nos Estados Unidos e no Brasil, o Trump e o Bolsonaro seriam reencarnações do rei Davi. Isso é algo verdadeiramente escandaloso. Acho que o pastor poderá nos esclarecer muito sobre isso. Ana Prestes, se o que eu propus faz sentido para vocês, como uma tentativa de descrição desses 4 anos, o que acontece é que no momento em que a guerra cultural adquire espírito de seita e se torna forma de vida, a saída para as ruas é inevitável. Quer dizer, ela é inevitável porque a violência simbólica não dá mais conta do que importa. A violência simbólica da extrema-direita no mundo inteiro, ela é capaz de produzir disputas narrativas e de vencê-las. Mas quando se trata de uma disputa que não é mais apenas narrativa, que é uma forma de vida, que é uma forma de existência e que adquire um ethos de seita religiosa, agora é preciso ir para a rua, é preciso compartilhar, é preciso aglomerar. E eu repito, eu não vou fazer isso aqui agora para não ocupar muito tempo, mas no livro eu faço uma cronologia da escalada terrorista entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, e enquanto eu pesquisava e ia levantando os fatos, eu ficava cada vez mais espantado, essa é a palavra, porque a celeridade da escalada que passa de uma violência simbólica, de uma violência verbal, para uma violência física no Brasil é muito impressionante. Entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, nós poderíamos ter produzido neste país um dos maiores atentados terroristas, não da história do Brasil, Azenha, mas da história da humanidade, que teria sido a explosão do carro de combustível no aeroporto de Brasília. E é uma linha de continuidade entre todas as ações a partir do 30 de outubro e o 8 de janeiro. Tratava-se sempre do mesmo modelo de golpe. O modelo era uma interpretação terraplanista do artigo 142 da Constituição, a tentativa de produzir um caos social que obrigaria a decretação de uma GLO que levaria à permanência do Bolsonaro no poder através dos militares. Esse era o objetivo do bloqueio das estradas, era o objetivo de 40 mil pessoas na frente de quartéis pedindo, entre aspas, democracia. Foi o objetivo do ataque à Polícia Federal no 12 de dezembro, era o objetivo do George Washington, como já está configurado na leitura do seu celular, e era o objetivo do 8 de janeiro. Portanto, a ação bolsonarista, embora por vezes ela pareça absurda e pouco razoável, ela segue um método muito claro. Boa parte do meu trabalho é tentar entender esse método e revelá-lo para o debate público. Ok, João César, eu queria te agradecer muito, dizer que vou ao lançamento do seu livro. Muito obrigado. E deixar agora, João César, boa tarde para você, fica, se você quiser, aí ouvindo o que o pastor Hermes vai dizer a respeito. Vamos lá, pastor?
Bem, bom dia, Ana Prestes, bom dia, João César, bom dia, Luiz Carlos, a todos os que estão ligadinhos aí nesta live. Eu peço perdão, eu estou afônico, estou vindo aí da minha quinta Covid, então se eu tossir um pouquinho aqui, me perdoem, vou fazer o possível para não tossir. Enfim, mas já fiz novos testes, deram negativos, o meu e da minha esposa, mas alguns sintomas ainda permanecem. Mas fomos vacinados, graças a Deus, né? Tomamos todas as doses de vacina. Bem, infelizmente eu estou assistindo à instrumentalização da Igreja Evangélica para a perpetuação de uma agenda de poder. Graças ao bom Deus, parte desse setor acordou a tempo. Então, nós temos hoje, dentro da Igreja Evangélica, cabeças pensantes, gente que não se dobrou e que está pagando ainda um preço muito caro por isso. Líderes que tomaram a contramão do bolsonarismo, mesmo sendo hoje taxados de hereges, como tem acontecido comigo, com Caio Fábio, com Ricardo Gondim, com Ed Renekiewicz, com o pastor Henrique Vieira, e eu poderia aqui citar muitos outros, mas eles não dão descanso. Eu publiquei durante essa madrugada um post nas minhas redes sociais falando sobre a nova edição da revista de Escola Dominical das Assembleias de Deus, onde ela ataca de maneira assim incisiva o que eles chamam de teologia progressiva. Teologia feminista, teologia negra, teologia queer, quer dizer, tudo aquilo que destoa desse conservadorismo que tem sido prevalecente no meio evangélico. Por que eles estão partindo para o ataque? Porque eles já estão pensando em 2026. Já estão pavimentando o caminho. Eles não aceitaram a derrota, esta é a verdade. Profecias deixaram de se cumprir, mas para eles, isso é só um detalhe. É como geralmente se diz acerca da volta de Cristo. Todo crente acredita que Jesus um dia voltará, que os sinais estão aí, mas que muitas vezes Deus parece adiar o cumprimento dessa profecia. Então, para muitos crentes hoje, a eleição ou a reeleição de Bolsonaro foi apenas adiada. Como se a eleição de Lula fosse um juízo de Deus sobre a nação brasileira, por conta de toda esta imoralidade. Aí elegeram um segmento tão importante da nossa sociedade, como o LGBTQIAPN+, como o bode expiatório disso tudo. Eles são os culpados de tudo isso, por isso que Deus está julgando o Brasil, como fez com Sodoma e Gomorra. Então, há todo um discurso para tentar justificar o fato deles terem perdido as eleições e para pavimentar um caminho para uma futura reeleição de Jair Messias Bolsonaro. O que André Valadão fez, por exemplo, nessas últimas semanas, do seu púlpito em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos da América, faz parte desta estratégia de criar uma ambiência de caos moral, de pânico moral, de tentar incutir na cabeça dos crentes que Deus nos submeteu a um período de trevas, mas que é um período curto e que em breve a luz vai voltar a brilhar. Infelizmente, muita gente está caindo no conto, não do vigário, como antigamente, né? No conto do pastor, infelizmente.